é o nosso melhor momento na saúde. Desde 2019, o governo já realizou 94.500 cirurgias pelo Opera Paraíba. O programa Coração Paraibano segue firme, com mais de 8.600 procedimentos. Foram realizados 190 transportes na UTI aérea do estado. E vem aí o programa Paraíba contra o Câncer, com 12 hospitais especializados. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Peixe, chocolate, vinho e muito mais. Economia irresistível é na Páscoa do Mix Mateus. Arroz panelaço 1 kg 4,99. Feijão carioca Tia Dora ou Encanto 1 kg 6,99. Flocão de milho Vitamilho 500 gramas 1,49. Lava-roupa Zurca 3 litros 10,99. Papel higiênico Leblon Soft Blanc leve 12 pague 11 8,99. Aproveite os preços da Páscoa irresistível no Mix Mateus. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o professor Deusimar Dias. Estamos iniciando mais um programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. 4 temporadas, 4 anos do programa Funes Cultural, mais de 150 horas de programas, de uma programação ampla que fala sobre cultura, educação, cotidiano, enfim. É um prazer poder contar com a audiência de vocês nesses 4 anos à frente do programa Funes Cultural, esse programa que já é uma referência na área, aqui em Patos, no Sertão e também na Paraíba. Hoje o programa muito especial, estou recebendo um grande amigo, né? Esse pesquisador inveterado, né? Uma pessoa que tem um conhecimento extraordinário, gente, e hoje vai ser uma conversa de fato entre amigos, porque eu admiro muito não só o trabalho dessa pessoa, como também essa pessoa que tem um caráter extraordinário, tem uma conversa, um papo extraordinário, mas vou parar a rasgação de seda, viu? Recebemos aqui hoje o nosso querido Jair Moisés, seja muito bem-vindo, Jair, ao programa Funes Cultural de hoje, é um prazer recebê-lo. Deusimar, o prazer é meu amigo, como você disse, eu fico muito lisonjeado. Agradeço sua generosidade dos elogios, você é muito generoso, mas eu estou muito feliz por estar aqui representando a Universidade Federal de Campina Grande e o curso de Ciências Biológicas também, da qual eu sou professor. Então quero agradecer pelo convite e por esse debate de hoje. Pois é, e nós vamos conversar sobre muitos temas interessantes. Jair é pesquisador, né? Ele é professor da Universidade Federal de Campina Grande, no Centro de Saúde e Tecnologia Rural, aqui no campus de Patos. É coordenador do Arbor, né, Grupo de Estudos Ciências da Vida e Pensamento Complexo, membro do GRECOM, da UFRN, Grupo de Estudos da Complexidade. Possui graduação em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba, é mestre em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é doutor em Educação também pela UFRN.
desenvolve estudos e pesquisas sobre a dinâmica da construção histórico-filosófica, epistemológica e antropológica do conhecimento biológico, da hereditariedade e da evolução biológica. Então, vai ser um bate-papo bem bacana. Nós vamos falar sobre, inclusive, as aproximações entre as ciências biológicas e as humanidades, né? E assim, vai ser realmente um papo bem bacana. Então você já aproveita e já compartilha para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento que será debatido aqui no programa Fundes Cultural de hoje. Programa Fundes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara. Primeira pergunta, Jair, para a gente iniciar já quente esse bate-papo, né? Nós vamos falar sobre ciência, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os grandes obstáculos que nós temos hoje para a consolidação daquilo que a universidade e a sociedade chama de pensamento científico, né? Então, quais seriam os principais obstáculos hoje para a consolidação desse pensamento científico? Bom, Deusimar, eu acho que para começar a gente dialogar, eu gostaria de trazer um fundamento, assim, uma espécie de um caminho para a gente partir. A ciência é um tipo de conhecimento, é um sistema de pensamento. E aí, eu gostaria muito de iniciar esse diálogo falando sobre aprendizagem e conhecimento. Então, aprendizagem e conhecimento são duas condições essenciais e diferentes. Então, enquanto a aprendizagem é um processo, e aí a gente tem a ideia de movimento, conhecimento que leva à consciência das coisas, à compreensão das coisas, ele é um estado. Ele é um estado. Então, é um estado que é conduzido a partir de um processo que é a aprendizagem. Então, a ciência como sistema de pensamento, ela também, e como um saber, como todos os saberes, na minha opinião, apesar de generalizar é muito perigoso, mas todos os saberes passam por esse processo de aprendizagem. Então, a ciência, para se consolidar, é preciso que a gente entenda o processo de construção do pensamento. Eu acredito hoje que uma grande dificuldade para a consolidação da ciência é a incompreensão do que é a própria ciência, do que é a aprendizagem, do que é o conhecimento, do qual é o objetivo da ciência. Muitas pessoas acreditam que a ciência ela é ilimitada, mas a ciência é feita por humanos, e tudo que é feito por humanos é limitado. Então, esse fundamento da ciência, eu acredito que vale para os outros sistemas de pensamento, como, por exemplo, o sistema filosófico, matemático, religioso, que é um sistema de pensamento também. Então, eu acho que a gente precisa entender que a aprendizagem, que é um processo, e aí a aprendizagem como processo, sempre que a gente pensa, pelo menos eu, vem na minha cabeça movimento. Porque ela é de natureza processual. Então, por isso que ela tem uma conotação de movimento, daquilo que está se movimentando. Então, acho que a primeira condição essencial para a gente compreender a aprendizagem e a gente compreender a ciência seria desejar. Eu sou freiriano convicto, sabe? E eu acredito que o primeiro movimento, segundo Paulo Freire, um dos primeiros movimentos da aprendizagem é o desejo, é o querer. Eu acho isso muito importante. Então é preciso fazer sentido. Além de a gente querer desejar, além de desejar, é preciso fazer sentido. Ou seja, a gente tem que pensar numa ciência que faça sentido para a gente. Porque muitas vezes a ciência ela é trazida com conotações capitalistas. Mas a ciência nos explica, por exemplo. Eu sempre dialogo com os meus alunos na universidade e eu pergunto a eles, nós temos uma ciência completamente desconectada da nossa vida, do nosso dia a dia.
Então, a gente estuda, por exemplo, biologia, divisão celular, que é uma coisa que eu estudo. E a gente não sai da sala de aula com a consciência absoluta que aquilo está acontecendo no meu corpo, daquele momento. E eu acho que isso acontece com outras ciências, essa desconexão, esse afastamento. E aí, a gente só aprende aquilo que faz sentido mesmo. Porque aprender é uma atividade absolutamente interessada, é interesse. Ninguém aprende sem interesse. Você aprende com os seus interesses. Os interesses são aquilo que explica o seu mundo. Então, eu tenho me voltado mais para questões mais, na minha concepção, mais fundamentais, mais iniciais da condição humana, da existencialidade humana. E eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem da consolidação da ciência é pensar numa ciência que faça sentido para a gente, que explique por que é que choveu, por que é que vai chover hoje, e não explicações grosseiras e superficiais, mas explicar por que é que vai chover hoje, por que é que não vai chover, por que é que esse ano não vai chover, por que é que determinada coisa se comporta dessa maneira e como isso afeta a minha vida. Então eu acho que como qualquer todo conhecimento, a gente tem que partir para a ciência pensando numa ciência que faça sentido, como também todo conhecimento precisa fazer sentido. Isso impacta também na maneira como se divulga essa ciência na universidade e fora dela, né? Nós temos hoje um paradoxo, digamos assim, em relação à maneira como a ciência ela é divulgada na universidade, a partir de um método específico, e tem que ser assim de fato, né, para que se produza conhecimento. E você tem hoje, através das redes sociais, muitas pessoas que tentam explicar os fenômenos naturais a partir de exemplos simples que viralizam no TikTok, no Instagram, no YouTube, enfim. Então, essa dificuldade, Jair, entra também nessa parte da divulgação científica. Então, como é que seria uma forma, por exemplo, de divulgar a ciência, mantendo um método que eu entendo que é necessário, né, dentro da universidade para apresentação, produção de trabalhos acadêmicos, né, em época de rede social? Teria uma forma, né, de também melhorar um pouco essa divulgação científica, ou não tem jeito? Teria sim, Deusimar. As redes sociais é um grande desafio para nós que somos educadores, para todos os professores. Ele é o grande desafio. A ciência tem em sua natureza fundamental a abstração. E aí eu queria utilizar aqui um filósofo francês que eu trabalho muito com ele, chamado Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, ele discute a ideia de que há 3 estágios da maturidade científica. Um estado que ele chama concreto, um estado que ele chama de abstrato concreto, e um estado que ele chama de abstrato, que segundo ele seria o estado mais avançado. Então, nesse estado concreto, inicial, que Bachelard chama de estado concreto da maturidade de pensamento, da maturidade científica, é um estado em que há uma espécie de uma negação da abstração. Eu sempre, quando eu vejo assim, as pessoas dizendo, isso é muito abstrato. Mas toda a nossa formação deve ser conduzida para um estado elevado de pensamento e de consciência, que é a abstração. Entretanto, esse primeiro estágio, que é exatamente muito parecido com o que as redes sociais utilizam. Primeiro, elas pregam a ideia de que as explicações são simples. Que as explicações são simples. E que as explicações são curtas. E essas explicações que são simples e são curtas, a natureza ela é simples. É um estado contemplativo, praticamente, como se ela fosse puramente bela. Como se a natureza não tivesse defeitos, não tivesse problemas. Ora, nós temos nos sistemas biológicos, eu falo sistemas biológicos, inúmeros problemas que refletem que a natureza não necessariamente é essa beleza absoluta. Doença, por exemplo, um câncer, por exemplo, é um erro de um sistema biológico.
Então, mas nesse primeiro estágio, que é o estágio concreto, a gente tem a ideia de que os conhecimentos são simples, a gente não tem a necessidade de se aprofundar, são conhecimentos que podem ser explicados com frases curtas, uso de muitas imagens, uso de recursos audiovisuais e recursos curtos. Ou seja, de certa maneira, a gente está dentro de um estado elementar do que é a nossa cognição humana, do que é aquilo que nós humanos carregamos enquanto potência de pensamento. Ou seja, nós estamos formando a partir das redes sociais sujeitos com essa condição. E essa condição, o grave problema é quando ela chega na escola, que os alunos não querem ler um parágrafo que tem 5, 6, 7 linhas, eles leem, eles não entendem, sabe? Eles não entendem porque falta a coisa simples, e aí a ideia, não, isso é muito abstrato. Então, eu acredito que as redes dificultam isso, e essa condição das redes sociais de ser rápidas e curtas, isso prejudica a divulgação científica, porque a ciência ela se baseia sim em elementos materiais, mas os elementos materiais eles são usados para construir o nosso conhecimento abstrato sobre as coisas. Então essa é uma dificuldade das redes sociais, e é uma dificuldade, eu acredito que talvez não só da ciência, mas eu acho que todos os sistemas de pensamento. Eu imagino a filosofia, por exemplo, diante dessa condição toda das redes sociais. E é interessante porque o professor de filosofia sofre, né, com isso. Você chega na escola e até na universidade, né, hoje eu transito na educação básica e no ensino superior, é um padrão. As pessoas, elas não querem ler, né? Então, não infelizmente, não tem um vídeo sobre isso, não? Tem vários vídeos sobre isso. E a filosofia sofre muito, principalmente na parte de teoria do conhecimento, porque é como se aquilo que está sendo apresentado ali, você usou, né, o termo abstração, é como se tudo aquilo que eu não me esforço para entender fosse uma abstração qualquer, ou fosse uma coisa sem sentido, né? Ou já entra noutra coisa, ou não tem um sentido prático, né? O Clóvis de Barros Filho tem um vídeo dele muito famoso, né, que ele fala do brio. Sim, né? Eu já vi. E ele diz, e ele disse, olha, em algum momento da sua vida você vai precisar encarar um texto difícil. Ele até cita Kant. Mas em algum momento a gente vai ter que encarar um texto difícil, né? Uma literatura complicada. Eu já me deparei com situações de textos literários, não sei se já aconteceu com você, Jaís, mas de ter que ler um livro 2 vezes, né? Ou então parar, respirar, né? E dizer assim, opa, peraí. Ensaio sobre a cegueira, por exemplo, para mim, quando eu li Ensaio sobre a cegueira, travou várias vezes ali a maneira como Saramago pontua o texto dele e a maneira com que aqueles episódios eles vão acontecendo ali. Aquilo foi difícil para mim. Eu parava, respirava, voltava, relia aquela última cena. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, a quantidade de personagens me embaralhava muito, e eu parei também durante várias vezes. E eu estou citando esse exemplo porque eu percebo que as pessoas não querem mais ter essa dificuldade. Não querem. Não querem, Deusimar, porque um outro problema, que eu acredito que talvez seja um problema talvez da escola, da nossa operacionalização, é que desde os primeiros momentos que nós chegamos na escola, nós somos educados, não que absolutamente, mas nós somos educados pela lembrança. Então, nós temos um programa a ser seguido, e esse programa está escrito em um livro. E esse programa ele é disponibilizado para os alunos. E o papel do professor, toda semana, todo instante, não estou falando todos, mas muitas vezes, é apenas reafirmar aquilo que já está lá. Reafirmar aquilo que já está lá. E nós nos reunimos toda semana numa aula para repetir o que está lá.
Não falo isso como geral, mas eu digo como estratégia comum. Como estratégia comum. Sim. E aí, numa prova, por exemplo, a gente cobra dos alunos lembrança. Apenas ele lembrar do que ele viu. Então, por exemplo, no ensino de biologia, que minha pesquisa é sempre com ensino de biologia, quando eu faço a pergunta aos alunos, qual é a função das mitocôndrias? Eu estou exigindo dele lembrança, memória. E a memória é também um dos requisitos mais elementares da aprendizagem. E uma vida toda educada pela memória, pela lembrança, exigindo a lembrança, a memorização. E um outro grave problema é que a memória ela não é definitiva. Ela tem um prazo determinado porque ela serve para uma razão. E a razão é o quê? É a prova. Ela praticamente é a prova. E aí, só que a aprendizagem não é isso. A aprendizagem significa, essas memórias são essenciais e é o primeiro ponto, é essencial, mas as memórias só ficam na gente de acordo com o interesse que nós temos em mantê-las vivas em nosso pensamento. Só que aí vem uma tarefa que é essencial, que é a manipulação. Estou falando manipulação no sentido pejorativo, mas a forma como você manipula essas memórias, e a manipulação dessas memórias é um processo criativo. Ele é um processo criativo. Então, por exemplo, meus alunos, eu sempre digo a eles e peço perdão a eles, de no início da minha carreira, infelizmente, e talvez felizmente por ter apenas, se não fosse passado por isso, eu não teria essa consciência que eu tenho hoje, de ter feito uma pergunta, por exemplo, nas minhas disciplinas da universidade, de descreva a estrutura da molécula do DNA. O que está exigindo dele? Lembrança, memória. Comente qual é a função da transcrição, da replicação, da tradução para uma célula. E eu acho que a pergunta hoje poderia ser diferente. Como a replicação, a transcrição e a tradução explicam a existência da vida? Então, a gente começa a manipular, a criar e a exigir a criação. E um grave problema que eu encontro muitas vezes com os alunos é que eles perguntam, mas professor, qual é a resposta disso? Não tem essa resposta no livro. E aí, uma outra grave consequência da memorização é a gente não confiar nas nossas respostas, nas nossas criações. A gente tem que ir lá no final do livro e ter que confirmar a resposta, ou então ter que encontrar lá uma resposta e marcar, a resposta é essa, e fazer um sublinhado em toda a resposta. Então, essa é uma dificuldade, uma dificuldade que a gente tem, muito, muito, muito grande, sabe, Deus me mata. Pois estamos falando sobre divulgação científica, e hoje existem muitos meios, né, de divulgação científica, não só os meios convencionais, como artigos, revistas, a própria universidade, os congressos, mas tem também uma série de outros canais em que os princípios científicos eles são divulgados. A que você atribui, né, Jair, hoje em dia, a proliferação de teses tão absurdas assim para a ciência, como o movimento anti-vacina, como o terraplanismo? Porque eu entendo que a ciência ela não trabalha com a verdade absoluta, né? Você pode questionar a ciência, só que você só questiona a ciência com ciência, né? Mas assim, a que você atribui essa proliferação de vídeos e de movimentos extremamente absurdos em relação à vacina ou o terraplanismo, né? Como é que você, como pesquisador e divulgador científico, você encara isso? Deusimar, durante o meu processo de doutoramento, eu escrevi um artigo com minha ex-orientadora, a professora Ceiça Almeida, que eu gostaria de deixar um grande abraço para ela, porque ela me educou bastante, me ajudou muito a compreender uma série de coisas. Nós escrevemos um artigo que de vez
que com frequência eu sou indagado por e-mail sobre o teor do artigo é assim, o título é "A ciência não é totalmente científica". Então, aí você pergunta, como essas pessoas que passaram pela escola, que não ouviram em nenhum momento teorias como essa, muitas vezes passaram por uma graduação, frequentaram uma graduação, e mesmo assim essas pessoas elas acreditam no terraplanismo e nessas outras ideias que você falou. E aí eu acho que algo que é para mim um grande mistério, é um grande mistério para mim, sinceramente. Eu fico absolutamente maravilhado com esse mistério que é o aprender. Por isso que eu quis colocar aqui um fundamento. Quando é que alguém aprende? Por que é que o professor, os livros trazem determinadas ideias e o sujeito não capta aquilo? Sabe? Isso é um grande mistério. Eu acho que é um grande mistério. Por que o sujeito teve toda a sua vivência escolar, toda a sua vivência universitária, e ele ainda acredita e defende e cria sistemas de explicações que para ele é avançado, mas que não é, e sistema de explicações convincentes para ele próprio sobre terraplanismo, por exemplo. O terraplanismo não sobrevive um milímetro de distância, talvez até menos que isso, se você se você pensar de uma maneira, eu digo assim, decente. Então, esse é o grande mistério, sabe? E é isso que é o desafio de nós professores. Por que a gente acha que tudo que está nos livros e tudo que saiu da boca de um professor foi aprendido? E a gente cobra aquilo numa avaliação como se aquilo foi absolutamente aprendido. Eu recentemente participei de uma defesa de um trabalho de pesquisa lá na universidade, orientado pela professora Rosália, que foi um experimento feito por uma orientanda dela, e ela perguntou aos alunos de uma turma do primeiro ano quem deles já tinha em algum momento ou tinha algum conhecimento sobre sífilis. 55% disseram que não tinham, que não conheciam o tema. 45% diz que sim, 45% diz que sim. E aí como foi então o andamento da pesquisa? A aluna então trouxe uma série de vídeos, de palestras sobre sífilis, sobre imagens, sobre tudo, para essa mesma turma. Trouxe o conhecimento sobre sífilis. E no final, ela perguntou aos alunos, fez a mesma pergunta: quem de vocês não ouviu falar em sífilis? 5% que estavam lá disseram que não sabia o que era sífilis. Ou seja, é um grande mistério. Eles não quiseram, não se manifestaram. E aí é isso que eu digo. A ciência não é totalmente científica, porque a ciência é feita por humanos, sabe? De repente os sujeitos se negam a um determinado tema, ou então desvirtua completamente o tema, mas que isso é fato. Que mistério é esse? Que a gente considera que esses alunos disseram que não sabem nada sobre sífilis. Então, que mistério é esse? Foi uma pesquisa, para mim, simples, mas muito fabulosa, que traz uma série de discussões sobre determinados assuntos, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa pensar. Quem é que faz ciência? A ciência está onde? A ciência está nos humanos. E tudo aquilo que há na nossa condição humana interfere na construção do pensamento científico. A gente tem uma ideia ingênua de que os sujeitos eles podem ser ciência,
dentro de uma caixinha, e aí eles podem pensar de outra maneira, dentro de outra caixinha, como se você desligasse um botão daquilo, e não é possível. Não é possível. Então, eu acredito que para a gente compreender de fato, até porque é um assunto absolutamente complexo, não no sentido de difícil, mas no sentido de ser sistêmico, conectado com várias áreas da condição humana, que a gente precisa pensar mais delicadamente sobre determinado assunto. Eu sempre digo, educação, a gente tem a ideia de querer simplificar a educação, resumir a educação a alguma coisa, mas não é possível resumir a educação. Então, o professor fica diante desse desafio, desse mistério. O que é que alguém vai aprender? E aí eu trabalho com um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, que ele diz o seguinte, que eu admito muito, e que a gente precisa, talvez, repensar a forma como nós vemos o conhecimento. Nós temos que desistir de aprender tudo. Porque nós não vamos aprender tudo. Eu não estou falando aprender no sentido de você armazenar uma memória, mas eu falo aprender no sentido freiriano, em que um determinado conhecimento, ele muda o meu estado de consciência e compreensão das coisas. Porque as memórias, as lembranças, elas vêm, mas ela não fica dentro, ela não modifica a forma como eu vejo o mundo. Platão tem uma ideia sobre conhecimento, que ele diz que o conhecimento, algo para ser conhecimento, ele precisa ser verdadeiro. Algo para ser conhecimento, você precisa justificar. Por que é que ele existe? Por que é que ele é? Então, quando simplesmente você memoriza algo, sem entender, sem a consciência da justificativa, sem a consciência do que aquilo é, sem a consciência daquela explicação, de certa maneira, isso não é conhecimento. Então, essa é uma grande dificuldade. Eu acho que é o grande desafio da educação. É o grande desafio da educação, porque simplesmente o sífilis ou qualquer outro tema pode não ser de interesse. Pode não ser de interesse daquele sujeito. Então, ele só vai aprender, ele só vai aprender aquilo que interessa a ele. E aquilo que interessa a ele é aquilo que explica o mundo dele. Eu fico imaginando, sabe, Deusimar? Você imagina aí na década de 50 os manuais de educação de jovens e adultos, que eram muito poucos. Mas o método de Paulo Freire foi revolucionário. Por quê? Você imagina uma cidade como Angicos, onde aconteceu o grande projeto de Paulo Freire, que não foi só ele, né? Foram quase 200 ou mais de 200 professores envolvidos, uma atividade coordenada, né? Então, você já imagina para um agricultor já com uma certa idade, sendo educado para aprender, o professor colocando a palavra no quadro girafa. E você imagina quando esse agricultor, homem do campo, ele leu a palavra enxada. Imagine uma revolução que aconteceu na cabeça daquele sujeito. O mundo dele estava sendo explicado ali, naquela linguagem, naquelas palavras. E é isso, aí ele aprendeu. E aí ele começa, sim, se existe enxada, eu quero saber as outras coisas. Eu quero saber mais. E aí entram as palavras, o método de Paulo Freire foi revolucionário por uma coisa tão significativa, né? Então aí vê feijão e aí ele começa a querer saber mais o mundo dele e isso entra nele como uma revolução. Isso é uma revolução, sabe? E é fantástico porque Angicos tinha 75% da sua população analfabeta, né? Acima da média nacional, que já era muito, muito alta, e houve ali um processo revolucionário, a ponto de incomodar, e até hoje Paulo Freire incomoda muito, né? Incomoda muito porque traz consigo toda uma compreensão da realidade, né? Eu estava escutando você falar aqui e lembrando da tua primeira fala sobre mudança, né? E talvez falte a gente entender
que esse lugar da aprendizagem depende também de uma postura da sociedade que vai mudando de acordo com o tempo, com a história. Se a sociedade muda, os interesses também mudam. Né? A conjuntura social, a partir do interesse de cada um, também muda. E nós precisamos ficar atentos, né, a isso. Eu lido com... Eu acho interessante, Jair, porque eu tenho alunos de 14 anos e tenho alunos de 65 anos. Né? Então, de 14 anos no primeiro ano, né, da primeira série do ensino médio, e alunos de 65 anos no curso de pedagogia. E é interessante porque são vivências e mundos diferentes, mas que ao mesmo tempo se conectam, né? Estão ali conectados a partir da ideia de aprender. Né? Mas é um debate muito interessante, né? Uma forma isso já é tema, você citou aí Platão, com a sua teoria do conhecimento, isso vem sendo discutido há muito tempo. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Né? Você está acompanhando o programa Fundos Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo aqui o nosso querido Jair Moisés, professor da UFCG, pesquisador e agora escritor. Não é? Também está publicando a sua tese. Eu já ganhei, não é? Mas assim, isso aqui ainda não teve lançamento, né? mas daqui a pouco vocês vão ter conhecimento um pouco mais sobre isso aqui. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema que já chama a atenção. Quando você foi apresentar a sua tese de doutorado, certamente chamou a atenção o tema Darwin e seus demônios, né? Jair Moisés de Souza. A galera de Patos vai ter acesso, gente, a esse livro daqui a pouco, né? Mas eu queria que você falasse um pouco, Jair, sobre esse tema específico, porque é intrigante, né? Bem interessante. O que é que significa a expressão Darwin e seus demônios? Deusimar, a ideia de Darwin e seus demônios foi inspirada num livro escrito por Edgar Morin. O livro chama-se Meus Demônios. E Edgar Morin modificou, de certa maneira, um conceito antigo que foi um conceito de Platão. Então, inicialmente, para a gente entender o que é um demônio, Platão acreditava que entre os deuses e os homens, haviam seres que faziam essa comunicação entre os deuses e os homens, porque era impossível os homens no sentido humanidade, né? Não estou falando no sentido gênero, mas estou falando no sentido humanidade. Os homens eram incapazes de ter acesso, de se aproximar dos deuses. Então os deuses criaram seres intermediários, que não eram nem humanos nem deuses. E esses seres eram chamados de daimons. E segundo Platão, esses seres que eram gênios, eles falavam as ideias dos deuses para os homens a partir da sua consciência. A partir da sua consciência. Eles falavam diretamente na consciência. Na Idade Média, com Santo Agostinho reformula essa ideia de daimon, de Platão, e adiciona a nossa ideia de demônio que nós temos hoje. A ideia de diabo, que essas vozes são diabo, é satânico. E o conceito de Edgar Morin, de daimons, que é a palavra em latim para demônios, o conceito de Edgar Morin é, com base na ideia de Platão, daimons como sendo obsessões cognitivas. E essas obsessões cognitivas, elas advêm das nossas experiências. E aí, a gente precisa entender que as nossas experiências, elas são de diversas naturezas, mas a origem das nossas experiências vem da forma como a gente capta. Ela é sinestésica, é pelos sentidos. Então, é pela audição, é pela visão, é pelo cheiro, é pelo sentir o sabor, que
nós vivemos as nossas experiências, vendo, observando, lendo um livro, você está utilizando a sua visão, ouvindo, você está utilizando a sua audição. Então, essas experiências geram obsessões cognitivas. São obsessões por algo, obsessões de pensamento. Obsessões de pensamento. E que impulsionam o seu pensamento. Então, obsessões cognitivas são impulsos. Não estou falando impulso de uma coisa como fosse inconsciente. Sim. Vindo das nossas experiências em que impulsionam os nossos pensamentos, que impulsionam. Então, esse conceito de Diamond, e a minha pergunta era, numa tentativa de entender como os alunos aprendem evolução. Como os alunos aprendem evolução. Já que eu tenho um interesse grande pela genética e pela evolução. Só que o que eu queria compreender era questões mais, na minha concepção, mais fundamentais, advindo das experiências. E aí eu utilizei Darwin como exemplo, já que Darwin é o precursor, é o criador das ideias evolucionistas. Claro que não eram... havia ideias evolucionistas na época de Darwin, mas Darwin traz uma explicação para a evolução. Ele traz uma explicação que até então a gente não tinha. Então, quais foram as experiências de Darwin que Darwin viveu, que fez com que ele construísse as suas teorias evolutivas? Utilizando Darwin como modelo, numa intenção de compreender como é que se aprende a evolução. E aí Darwin diz uma coisa muito interessante. Ele disse que um dos momentos cruciais para a construção do pensamento dele foi uma viagem que ele fez ao redor do mundo num navio chamado HMS Beagle. O objetivo do navio era fazer um mapeamento da costa da América do Sul. Então ele passou por Recife, ele passou por Salvador, ele passou por Rio de Janeiro, ele foi até a Argentina, ele contornou pela Terra do Fogo, subindo para o Oceano Pacífico. E aí Darwin disse que essa experiência que ele teve ao redor do Beagle, onde ele observou os fósseis, onde ele observou a diversidade de seres do qual ele encontrou, ele disse que essa experiência foi a primeira revolução da mente dele. Foi a primeira revolução da mente dele. Então, eu propus aí que uma das obsessões cognitivas de Darwin, eu chamei de uma obsessão que ele tinha pelas provas. Pelas provas. Ele dizia sempre que meu abominável trabalho de revisão de provas. Ele era obcecado por algo que justificasse, porque ele acreditava que se ele não tivesse bons argumentos, não iriam acreditar no que ele tinha dito. E para receber para escrever esse trabalho, Deusimar, eu trabalhei principalmente com cartas que ele escreveu durante toda a sua vida, dos 8 anos. Como eu trabalhei até 1859, quando ele publicou sua grande obra, A Origem das Espécies, e ele passa 19 anos e 8 meses, quase 20 anos escrevendo esse livro, revisando, construindo, revisando, elaborando. Então, a busca quase obcecada pelas provas era uma obsessão cognitiva de Darwin. Era uma obsessão cognitiva. E eu estava como pesquisador tentando entender como essas obsessões cognitivas elas interferem na aprendizagem. Então, e uma coisa bem interessante é que dois momentos cruciais da pesquisa. É quando a pesquisa ela se revolta contra você. Eu terminei e entreguei à minha orientadora a minha teoria sobre os daimons de Darwin, as obsessões cognitivas de Darwin. As provas, as verdades, uma das obsessões que eu falei para você é essa, das provas e das verdades. E ela me perguntou, e aí, Jair, e você? Por que se tornou biólogo? E aí foi quando eu falei, a pesquisa se revoltou contra você. Como ela é uma pesquisadora da complexidade,
ela então me perguntou, não faria sentido eu falar de Darwin sem falar de mim. Porque ela utilizou um argumento de Edgar Morin, em que na ciência o pesquisador muitas vezes se instala numa torre de marfim e não tem contato com o seu trabalho. E aí foi crucial isso para mim, porque eu precisei de uma ideia chamada de psicanálise do conhecimento objetivo de um outro de um filósofo francês que eu já falei para você, Gaston Bachelard. E aí essa psicanálise do conhecimento objetivo era: por que eu penso o que eu penso? Por que eu sou um biólogo? Por que eu escolhi a biologia? E eu comecei a vasculhar, e me lembrei de um episódio quando eu tinha 8 anos de idade. Eu sou de uma região do Vale do Piancó, na Paraíba, chamado Nova Olinda. E meus avós, minha avó Ana, conhecida como Naninha, e meu avô moravam num sítio lá de Nova Olinda, e a gente sempre estava lá, nesse contato com o sítio. Tem uma época do ano, Deusimar, em que o milho ele é colhido e ele é então preparado de maneira que ele é separado o milho da espiga. E a espiga fica e a palha fica lá exposta. E as galinhas da minha avó faziam ninho nessas palhas do milho. E toda tarde ela saía caminhando com a gente, eu e meus irmãos, procurando ovos de galinha. E essa cena para mim foi crucial. E eu que acredito que é uma obsessão cognitiva. É como eu te falei, a pesquisa se revoltando contra você, né? Não, você estuda ali um tijolo, o tijolo faz parte daquela parede, não faz parte de mim. É confortável você pesquisar dessa maneira, né? Então, ela pegou um ovo, e todos os meus alunos conhecem essa história. Ela pegou um ovo e olhou assim, um ovo maior, assim, grande, um ovo gigante, assim, comparado com os outros. E me perguntou: Jair, você sabe o que é que tem dentro desse ovo? Estava eu e meu irmão mais novo, eu sou o mais velho. E eu disse: uma gema. Quando ela quebrou, havia 2 gemas. Deusimar, essa cena para mim, eu sonho quase que frequentemente, desde sempre, com essa cena, que eu imaginava que naquele ovo teria apenas uma única gema, mas tinha 2 gemas. Essa experiência vivida, às vezes eu sinto o cheiro da palha do milho. O pôr do sol, muitas vezes, como era no finalzinho da tarde, me relembra, me remota, faz com que eu volte a esse momento. E eu fiquei fascinado, de caramba, então essa experiência modificou a minha vida. E fazendo terapia hoje, eu descobri que eu tenho se eu estiver diante de uma paisagem, as primeiras coisas que vão me chamar a atenção é a cor amarelada. Eu acredito que é advindo dessa cena. E a partir daí eu comecei a me interessar pelos fenômenos naturais, pela natureza. E isso foi uma obsessão, se transformou numa obsessão cognitiva. Então isso foi a pesquisa se revoltando contra mim. A outra pesquisa se revoltou contra mim quando logo defendi a tese, um amigo meu, professor da UFRN, professor Tiago Severo, ele chegou para mim e disse assim: Jair, esses daimons não são de Darwin, esses daimons são seus. E aí você tem... Ainda bem que você me disse isso após eu ter terminado a minha tese. Porque se você tivesse dito isso no desenvolvimento da minha tese, eu talvez não teria terminado. Ou teria terminado de outra maneira, com certeza. E então, são esses elementos que eu falo para você, que são elementos fundamentais. Eu, ultimamente, tenho tido pouco interesse, Deusimar, como pesquisador, não que eu seja equivocado, mas é meu interesse. Todos nós temos um interesse. Eu tenho tido pouco interesse de compreender
como um determinado jogo, um artefato pedagógico, ele contribui para a aprendizagem de um determinado assunto, e eu tenho me voltado para essas questões mais fundamentais, como, por exemplo, nós tivemos um trabalho agora publicado, eu e um aluno, a gente publicou numa revista da área de educação, como a tristeza interfere na construção das ideias. Um trabalho... Poxa, que tema! Um trabalho, a relação entre tristeza e conhecimento, de um aluno chamado Anderson, que é daqui de Patos. E nós partimos de uma ideia de uma biografia de Beethoven que a gente leu, que Beethoven disse que tudo que ele fez porque ele era triste. Claro que a gente não está falando aqui da tristeza patológica, da tristeza relacionada à depressão, não é? Então, são questões que vêm antes, por exemplo, das estratégias pedagógicas. Por que, Deusimar? Eu acredito, se a gente não entender o sujeito, se o sujeito não pensar quem ele é difícil dele aprender a manipular as memórias, é difícil que ele aprender a criar, sabe? Eu tenho uma atitude que eu tenho feito com os meus orientandos, quando eles chegam inicialmente, para a gente fazer algum trabalho, eu faço uma pergunta. O que te move? O que te move? As minhas perguntas, enquanto sujeito, eu mesmo faço. Eu não quero que as pessoas as quais têm essa relação entre orientador e orientando, que elas persigam as minhas perguntas. Porque eu acredito que a ciência a ciência precisa ser feita, como diz Edgar Morin, uma ciência com consciência. E o que é uma ciência com consciência? É uma ciência com consciência do que você é, do que você quer. A gente só aprende aquilo que é nosso interesse. Então eu pergunto, o que é que você acha, o que é que falta dizer na educação? O que é que falta dizer na biologia? O que é que você acha que está equivocado? O que é que você acha que precisa ver melhor? O que é que você acha que está faltando dizer? Então, e isso inicialmente é angustiante, porque eu costumo respeitar o tempo que cada um processa as suas... Porque eles querem, na grande maioria das vezes, um projeto já com objetivo geral, objetivo secundário. Eles querem, seguindo eles aquela querem tudo. Eles métrica, querem, né? Eles querem que a imensa maioria quer que você já dê isso a ele. E eu acho que não é assim que a gente pesquisa. Então é preciso que a gente faça uma ciência com paixão, uma ciência com consciência. Porque não é que vai se tornar mais fácil. Não é que vai se tornar mais fácil. As dificuldades vão ser as mesmas. Mas como você está perseguindo suas próprias perguntas, isso vai ativar em você um interesse e você vai conseguir superar. Mas as dificuldades vão ser sempre as mesmas. Então, eu acho que é preciso desejar, é preciso que a gente tenha consciência do que a gente quer. Então, eu tenho ultimamente me interessado por essas perguntas mais elementares, as perguntas dos sujeitos. Porque não adianta, como diz Paulo Freire, a gente chegar na sala de aula achando que o aluno vai aprender tudo o que eu queira. No ritmo que eu quero, do jeito que eu quero, não vai. Ele precisa entender quem ele precisa entender e para isso ele precisa saber esperar. Ele precisa saber esperar, aprender, como eu falei no início. A gente precisa desistir de querer aprender tudo. A gente precisa saber aprender e esperar, saber esperar para aprender. E aí é onde entra um fator da emoção. Eu fui, antes de chegar na UFCG, eu fui professor durante 8 anos no ensino básico. Fui professor em Caruaru, eu morava em Campina Grande, fui professor em Caruaru, fui professor em Campina Grande, fui professor em Serra Branca. Num projeto lá muito fabuloso de um amigo chamado Zizo, que tinha um projeto, um cursinho solidário. Zizo Mamed, conheci. Zizo Mamed, então. Conheci Zizo. Eu passei 4 anos lá no cursinho, e onde foi uma experiência muito fabulosa para mim.
como professor, se engajar nesse projeto de Ziso, né? E aí eu falava sobre, eu dando aula, uma aula de cursinho, que é uma aula rápida e que eu acredito que é uma pedagogia muito estranha, esquisita. Estranho, esquisito, você está sendo generoso, estou sendo generoso. Pra gente... Eu não queria entrar nesse aspecto, mas estranho e esquisita. E eu falando sobre como é que a minha aula era sobre transportes através da membrana das células. Como é que água e sais minerais entram e saem da célula? Entram e saem da célula. Eles entram e saem da célula, que a gente chama devido a um gradiente de concentração. Se o ambiente interior da célula está mais salino, então vai entrar mais água, devido estar mais, que a gente chama de hipotônico, então tem mais água fora do que dentro da célula, então a água entra seguindo esse, chama de gradiente de concentração. E eu dando aula naquele momento, e teve uma aluna que, sabe aquela coisa eureka do Einstein? Sim. Ela disse, professor, eu agora entendi. Já fazia um certo tempo que ela tinha terminado o ensino médio, e ela disse, professor, olha só, lá em casa, a gente sempre na hora do almoço, e ela pediu desculpa várias vezes se isso era uma bobagem para um cursinho. E eu disse, não é bobagem, pode falar. E ela disse, professor, lá na minha casa a gente tem uma mania de comer folhas, alface, essas coisas, couve, e a gente tem uma mania de semear sal. E aí eu percebo que quando eu preparo as folhas e coloco o sal e a gente demora a almoçar, as folhas murcham. As folhas murcham. Essa é a ideia de, para aprender, é preciso se emocionar. Ou seja, ela se emocionou, aquilo explicou o mundo dela, daquela aluna. Eu encontrei com ela 10 anos depois, porque isso foi em 2000 e eu acredito que isso foi em 2005, foi 2006. Eu encontrei com ela 10 anos depois e ela me disse que lembra daquele momento. Ela disse que lembra do cheiro da sala naquele momento. Então, para aprender é preciso se emocionar. E eu acredito que as coisas fazendo sentido para a gente fazendo sentido para a gente consegue ter uma aprendizagem que eu vou dizer essa palavra, mas vou dizer com muitas ressalvas, significativa. Sim. Mas vou dizer com muitas ressalvas. Daí, Desimar, que eu acho que nós professores precisamos, de certa maneira, não sei como, mas criar esses momentos, sabe? Esses momentos de eu acho que é uma revolução numa hora como essa. Porque isso é uma ponta do iceberg. Você se interessou por isso, aí começa a se interessar por outra coisa, e aí a gente vai se enveredando, sabe? Mas há uma dificuldade muito grande disso acontecer por conta da rigidez curricular, né? Nós temos uma escola ainda do século XIX, né? Então isso é muito complicado, né? A gente ainda fala em grade curricular, né? Toques, a própria estrutura de aula é uma coisa assim bem ainda bem século XIX, o modelo prussiano ainda, né? Você falou agora há pouco sobre tristeza, né? E para que o aluno aprenda, né? Ele tem que estar conectado, ele tem que estar bem ali. O próprio Rubem Alves tem, né, um textozinho dele que fala sobre isso. Ele fala sobre é possível ensinar a tristeza? Uhum. Como é que se ensina a tristeza, né? E são coisas que me preocupam muito hoje em sala de aula, porque espera-se que o aluno ele seja um aluno pronto, né? Então, olha, eu quero que esse aluno ele chegue aqui sabendo ler um texto mais difícil, sabendo resolver questão, sabendo fazer isso, aquilo e tal, sendo que o que é apresentado a ele durante todo o processo de ensino é totalmente diferente daquilo que é cobrado a ele, né? Você pega, por exemplo, o modelo do Enem. O Enem traz questões que precisa ter uma conexão entre, por exemplo, biologia e história. E aí eu quero entrar, né, nesse ponto
dessas conexões, né? Do ponto de vista teórico, existe hoje uma valorização dessa interdisciplinariedade e até multidisciplinariedade, do ponto de vista pedagógico. Na prática, a gente não percebe tanto isso, né? Cada um continua muito ali na sua caixinha, né, e tal. E já que a gente está falando dessa interdisciplinariedade, eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre isso. Você é formado em Ciências Biológicas, seu mestrado é em Genética e Biologia Molecular, mas o seu doutorado é em Educação, e você estuda muito Filosofia, né? Então, quando é que você percebeu essa conexão? Foi desde o início, foi depois da graduação, foi antes, foi depois da universidade? Quando é que você percebeu que as coisas elas estavam mais ou menos conectadas? Quando eu decidi fazer biologia, foi uma decisão muito difícil, porque eu também tinha uma inclinação para as humanas. Mas como eu te falei, os fenômenos naturais, eles me encantavam. Eles me encantavam completamente. E aí eu sempre senti falta. Eu tive uma formação de mestrado absolutamente técnica, matemática. E eu sentia falta de compreensões mais filosóficas dessa técnica. Então, meio que eu tive uma crise de identidade e comecei a questionar, por exemplo, tem até aí no livro onde eu questiono alguns colegas na época, por que eu mudei de área quando eu fui fazer o doutorado. Aí eu questiono assim, e então uma graduação ou um mestrado é um termo de compromisso com uma determinada área? Será que eu não poderia mudar ou não poderia pensar aquilo de uma dimensão? Porque eu acho que, Deusimar, que a gente não compreende muito, a realidade ela possui várias dimensões. Então, a dimensão natural da realidade é uma, a dimensão filosófica da realidade é outra, a dimensão espiritual da realidade é uma outra. E aí, a ciência ela tem um objetivo. E por esse objetivo é que ela é limitada também por ser algo feito por humanos. Então, o limite da ciência é o limite do seu próprio objeto de estudo, que é o objeto material. É o movimento das moléculas, do corpo, dos astros, de uma doença, do corpo, de um cálculo, de uma engenharia de como fazer uma ponte. Tudo isso são coisas materiais. Ou seja, a ciência tem um limite, e o limite é daquilo que ela detecta com os instrumentos. Então, o limite da ciência, os fenômenos científicos, ele tem esse limite. Por isso que a ciência ela é um corpo de conhecimentos sistematizados e adquiridos via observação, via pesquisa, via explicação, categorização dos fenômenos, dos fatos, formulados pela racionalidade. Então, a racionalidade é uma dimensão da nossa consciência. Então, a ciência se detém de fatos relacionados à utilização da racionalidade. Então, tudo que não for dentro disso, a ciência não consegue dizer nada. E eu acho que é o que falta é essa maturidade científica. Por exemplo, você falou das vacinas. Durante a pandemia, nós tivemos uma discussão bem interessante em sala de aula sobre isso. Os alunos falando que alguns parentes deles se negavam a tomar a vacina e tal, porque a vacina, uns tinham várias explicações.
vacina não era de Deus, a vacina tinha um chip da China que ia saber onde você estava e tal. E que uma aluna trouxe a ideia da irmã dela, de que a irmã dela disse que as vacinas não eram coisas de Deus. Eu disse, professor, como resolver isso? Aí eu disse, bom, eu acho que a base disso está numa compreensão do que é o conhecimento científico e do que é a religião. Então, por exemplo, a religião não tem, ou a ciência não tem nada, absolutamente nada, a dizer sobre a existência de Deus. Porque Deus não está numa esfera da racionalidade. Deus não está numa esfera do natural. Então, ela só vai até aí. Então, cabe a um outro sistema de pensamento. Como também esse sistema de pensamento que trata dessa dimensão sobrenatural, ele não consegue dizer nada sobre o natural. Então, o que eu acho que a gente precisa é de uma educação para que a gente compreenda que há vários sistemas de pensamento, cada sistema de pensamento dedicado a uma dimensão específica da realidade. A dimensão material, a dimensão imaterial. Alguns se juntam a dimensão material com imaterial, mas isso é um outro assunto. Então, as vacinas foram produzidas aonde? Eu acho que o que a gente tem que fazer, Deusimar, é acreditar nos sistemas de pensamento. Porque cada um utiliza de suas próprias estratégias e seus próprios recursos para construir as suas explicações, as suas verdades, entre aspas. Tá? Então, eu acho que talvez o que a gente precisa é disso, de compreender. A ciência, ela tem esse interesse, e a ciência só vai até aqui. A religião, a matemática, a filosofia, que são também sistemas de pensamentos, cada um dentro de sua própria dimensão. E o que um diz, eu acredito, que não pode ser contestado com o elemento do outro, porque você falou uma coisa interessante de método, porque os métodos são diferentes. Então, a forma metodológica como você tem em cada um desses sistemas é o que é um dos diferenciais de cada um, não é só esse. Então, por isso que eu acredito que alguns grandes cientistas conseguiram entender isso. E às vezes a gente tem, por exemplo, o Francis Collins, que foi um dos líderes do projeto Genoma Humano. O Francis Collins, que foi um dos líderes do projeto Genoma Humano, quando ele foi anunciar a decodificação do genoma humano, ele iniciou com uma frase assim: e o homem penetra em um local que só Deus conhecia. Porque ele era um religioso. O próprio Darwin, até certo tempo, foi religioso. A gente tem uma série... E você vê que esses cientistas não entraram em choque. Eles conseguiram... Mas isso é um tema para um outro debate também mais profundo. O que eu estou falando, o que eu estou querendo apenas falar é dessa consciência sobre as dimensões da realidade e como cada sistema de pensamento ele objetiva compreender cada uma delas. O choque foi muito mais o choque foi muito mais clerical do que necessariamente religioso, né? Sim. Então, o choque ele não foi com espiritualidade necessariamente, né? Então, foi mais com o clero, né? Sim, foi mais com as questões... Com as regras, né? Com as normas. Com a questão e até alguns dogmas, né? Estabelecidos pela religiosidade. Gente, eu disse a vocês no início da entrevista, né, como ia ser legal, como ia ser bacana. Esse é o tipo de conversa que não dá para ter limite de horário, né? Então, é uma conversa para que a gente possa passar mais tempo aqui,
para um programa, para uma parte 2, a uma parte 3. E eu garanto a vocês que isso vai acontecer, viu? Nós estamos chegando ao final do programa Fundos Cultural. Passou 1 hora rápido demais, né, esse papo. Mas eu queria encerrar, antes das suas considerações finais, Jair, falando se dá para definir, né, o que é ciência. A gente sabe que tem muitos manuais, principalmente manuais de metodologia, né, que ordenam os trabalhos acadêmicos e científicos, mas a partir da tua vivência como pesquisador, né, dá para definir o que é ciência? Sim, Deusimar, dá sim. Por exemplo, você é historiador, você fez graduação em História e graduação em Direito. Foi. Minha primeira graduação foi em História. Depois a segunda graduação foi em Direito. Qual era uma graduação que você não faria? Que eu não faria de forma alguma? Não que ela seja inferior, que você não tem interesse. Claro que a gente não tem interesse. Qualquer coisa que lide com cálculos, muitos cálculos, né? Eu não tenho essas habilidades com cálculos. Por exemplo, engenharias, as engenharias, assim, eu não tenho... Não por não considerar importante, mas por entender que não tenho habilidades para isso. Ou seja, você escolheu uma ciência com base no seu desejo, naquilo que você não gostaria, ou seja, subjetividade. A nossa grande questão com a ciência é, como eu falei no artigo, a ciência não é totalmente científica porque ela é feita por humanos, porque dentro da nossa prática científica está a nossa subjetividade, está a nossa experiência de vida, está aquilo que você construiu de valores, e aí isso faz com que você escolha, e toda escolha necessariamente, obviamente, ela reflete no fato de você, quando você seleciona, você acaba deixando algumas outras coisas de fora. Então, algo que a gente precisa entender é que esses elementos subjetivos, eles constituem o pensamento científico, eles constituem o pensamento dos sujeitos. Se isso não influenciasse, tanto faria. Você faria qualquer graduação, qualquer curso, e você seria o mesmo Deusimar que é hoje, e na realidade não é. Você é um pesquisador da história, você estuda história, mais história e cultura, mas também você tem formação em direito. Se essas coisas não fizessem parte da sua escolha por um local da ciência, o local da ciência histórica, o local da ciência do direito, você poderia ser qualquer coisa e estaria bem. Então essa é a dificuldade que eu acredito que a gente tem de entender o que é a ciência, porque a gente fica tentando tirar esses elementos subjetivos da ciência quando não é possível. Daí esses paradigmas científicos subjetivos, eles foram excluídos da ciência desde o século XVII, como por exemplo, o livro Novo Organo, do Francis Bacon. O Descartes, a ideia dos ídolos, que para ser ciência, toda subjetividade tem que ser excluída. Então, essa é a grande dificuldade. A gente está diante de um conhecimento científico, que o conhecimento científico é um sistema de pensamento, é um tipo de saber que tem por interesse os fenômenos e fatos materiais, os fenômenos e fatos que envolvem a racionalidade, mesmo a gente mesmo não sermos absolutamente racionais, da racionalidade, porque há fatores sobrenaturais e outros fatores que influenciam a nossa condição. Então, a ciência tem essa dificuldade de entendimento, mas a ciência, ela é um conhecimento que lida com fatos que podem ser observados, com fatos que podem ser identificados, que podem ser replicados, e que podem ser categorizados e formulados através de um método com base na racionalidade.
mesmo sermos seres humanos com a existencialidade. Então essa é a grande dificuldade. Então imagine que o olhar da ciência é para esses fenômenos materiais, os fenômenos naturais. Pois é interessante demais. É uma coisa que, apesar de muita gente achar distante, é uma coisa que está muito próximo de nós, né? A construção da racionalidade, do pensamento científico, né? Tudo aquilo que chega até nós, muitas vezes vem exatamente dessa construção dos métodos e das mudanças que a própria sociedade nos traz. Jair, foi um prazer receber você aqui hoje, né? Um prazer. A gente vai ter que fazer uma parte 2, viu, gente, do programa, porque realmente é sempre um prazer conversar com você, e vai ficar gravado, vai ficar registrado esse nosso papo aqui. Tenho certeza que, inclusive, muita gente vai usar essa conversa nas disciplinas de metodologia, né, de introdução do pensamento científico, viu? Quero mais uma vez agradecer a sua participação no programa Fundos Cultural de hoje. Deusmar, eu que agradeço, não só em meu nome, mas também eu represento a instituição, né? A UFCG, ela se sente muito orgulhosa de participar e de contribuir com a FUNES, né? Eu agradeço muito o seu convite, e tentamos aqui uma conversa, um papo bem natural, que eu acredito que nossas aulas deveriam ter essa tranquilidade, sabe? De um encontro intenso, mas ao mesmo tempo leve, e ficarmos nessa confluência, nessa modalidade. Mas eu fico muito feliz em ter participado. Obrigado pelo convite. É uma honra contribuir com a FUNES, que eu acho que é uma instituição muito importante para a nossa cidade. Muito importante para a nossa cidade, que tem uma potência gigantesca. Patos é um local fabuloso. Inclusive, não só a FUNES, mas a TV Sol, né, já transmito aqui, para que você transmita lá para o UFCG, que estão de portas abertas, né, para que vocês possam fazer a utilização dos espaços de divulgação. Aqui eu sempre digo que ter uma TV como a TV Sol é muito importante no município, porque faz valer, né, a divulgação não apenas daquilo que é notícia, mas também daquilo que vem sendo produzido aqui. Então, as portas da TV Sol, da FUNES, estão abertas, né, para a UFCG usar, né, essas estruturas de divulgação. Então, próxima semana estaremos juntos novamente em mais uma edição do programa Fundos Cultural. Valeu, gente. Até mais. Aqui tem paredão. Hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Tomate longa-vida, o quilo 5,79. Repolho liso, o quilo 3,79. Maçã Néctares, quilo 850 gramas, 5,99. E mais uva Vitória Gran Vale com boca, 500 gramas, 6,89. Ovos Enaves brancos grandes, 20 unidades, 13,90. E fique ligado, dia 21 de março, vem que tá barato de verdade no Mix Mateus. É o nosso melhor momento na saúde. O governo da Paraíba está construindo o Hospital da Mulher em João Pessoa e o novo Hospital de Clínicas em Campina Grande, que será o maior do estado. E através do projeto Amar, está investindo nas reformas de 6 hospitais em todas as regiões da Paraíba. E vem aí o Hospital de Trauma do Sertão com 230 leitos. Viva nosso melhor momento. Governo da Paraíba. Patos tem um novo conceito em saúde em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas,
A médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedari com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria. Doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedari Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender